Boa noite. Abrimos o debate de hoje com contratos milionários do STAI na província de Cabo Delgado para a aquisição de viaturas e outros serviços para o processo eleitoral. O STAI adjudicou 5 contratos avaliados em 280 milhões de meticais. Desse valor, 88 milhões foram usados para aluguer de viaturas. O CIP já se pronunciou sobre o assunto, diz que houve subfaturação do valor. E não só, com este valor seria possível a compra de 21 viaturas e ainda sobraria 4 milhões de meticais. Para análise desse e outros temas, recebo no estúdio Jimo Xanda, aqui em Agora Saúde. Muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Muito boa noite, telespectadores, muito boa noite, caros colegas do painel, muito boa noite, caro moderador. Vamos debater de forma franca e honesta. Muito bem, vamos a isso. Augusto Pelame, boa noite. Obrigado, boa noite para si, Isaac, para os meus pares do painel, em especial aos estimados telespectadores e agradecer a Deus pelo dom da vida. Obrigado. Shirinza, boa noite e bem-vindo. Obrigado, Stoy, boa noite, Moçambique, boa noite aos telespectadores, bem como aqueles que nos acompanham a partir de casa e aqueles que nos acompanham através das várias plataformas instaladas para o efeito. Obrigado. João Massango, bem-vindo e boa noite. Muito obrigado, meu caro amigo Isaac Sitoy. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar os meus pares do painel nesta noite dominical, mas o meu maior apreço vai para os telespectadores, que é o dono deste programa. Obrigado. Muito bem, conforme eu fiz menção, aqui anunciei o tema que arrancaria o debate de hoje sobre esta polêmica de concurso no STAI na província de Cabo Delgado. João Massango, arranco consigo. Vamos olhar para este assunto em dois lados. Primeiro, o valor gasto para aluguer das 21 viaturas, portanto, e das pessoas envolvidas neste concurso. Segundo o CIP, as figuras que venceram esse concurso são empresários bastante influentes na política e com forte conexão com o partido no poder. Qual é a sua análise face a esses pronunciamentos do CIP? Muito obrigado. Eu não sei se me permita que nós avançamos aos pontos prévios ou nós... Em 30 segundos mesmo. Em 30 segundos. Olha, o meu ponto prévio de hoje tem exatamente a ver com uma situação que inquieta os moradores do bairro Ngolosa, no município da Matola, relativo aos problemas da energia elétrica. Este assunto não só atinge Ngolosa, mas também atinge Mukatini, atinge Chiboweni. Nós estamos preocupados porque a tendência do crescimento das violações das meninas naquela zona é bastante maior. Eu quero, nestes meus pontos prévios, lançar o apelo ao seu ministro da Indústria e Energia, ministro Silvino Moreno, ao governador da província do Maputo, o Júlio Mparuque, ao administrador do município, do distrito da Matola e ao presidente do município da Matola também, o Calixto Costa. Por favor, senhores, ajudem aquele povo, façam aquilo que é do vosso poder, que é dar mesmo a energia elétrica. Eu queria entrar exatamente com este ponto de uma preocupação que já está a nascer a barba branca. O assunto que me coloca dessa adjudicação de quase 260 milhões que está a trazer exatamente este debate, e num país que se diz que não há dinheiro, nas eleições estas que iniciaram com este recenseamento, diziam que não há dinheiro. Então veio-se provar que, afinal de contas, há muito dinheiro em Moçambique, mas não há dinheiro para pagar professores, não há dinheiro para pagar polícias, não há dinheiro para pagar médicos. Por essa razão que as mortes crescem de cada dia que passa. Mas há dinheiro para assuntos de interesses, que tem exatamente a ver com o poder. Eu, quando falo disto, me refiro exatamente a esta situação que está a ocorrer em todo lado. No país, há barulho sobre o recenseamento
eleitoral. Mas também há barulho sobre esta questão da aquisição e sobre faturação na aquisição ou no aluguer exatamente destas viaturas. Exato, estou. Se nós estivéssemos num país onde a legalidade, ou num país da legalidade, não é onde a legalidade não olha as cores partidárias, era o Tribunal Administrativo, usando as suas competências, anular. Anular exatamente essa adjudicação de viaturas alugadas, mas de um estudo feito, não é? Vê-se que, na verdade, com aquele dinheiro ali até poderia-se comprar viaturas novas. Nós estamos a falar do Ford Ranger, viaturas de elite. Mas se nós quiséssemos olhar as coisas do ponto de vista operacional, da operacionalização, eu acho que a Comissão Nacional de Eleições, deste dinheiro que foi alocado, poderia ir aqui na vizinha, que é ao lado onde nós estamos, a Mahindra. Está quanto uma Mahindra nova ali? Mahindra são carros de todo o terreno. E são carros especializados exatamente para poder andar nesses sítios. Me custa mais ou menos 1.400.000. Então, tudo isto aqui precisamos de trazer, porque o nosso país não pode continuar a alimentar as coisas da forma como está. Primeiro temos este erro do recenseamento que está a levantar um grande barulho. Temos também problemas de dinheiros. E essa adjudicação, estamos a falar apenas da província de Cabo Delgado. Vamos lá ver se entrar Zambésia, não é? Que também, das últimas informações que nós temos, a pessoa que ganhou o concurso para o aluguer de viatura está ligado ao partido no poder, a semelhança daquilo que está a acontecer na província de Zambésia. Esse é um outro grande problema. Não, esse é um outro grande problema que nós estamos a encontrar, que muitas das vezes até pode colocar em causa um processo. Por que nós, como país, não procuramos a forma de querer profissionalizar este órgão de gestão eleitoral? Porque, por outro lado, Isaac Stoy, meus colegas do painel, eu vi aqui o erro que começa desde 1992, o erro do princípio. Esse erro do princípio é o facto de nós termos o árbitro deste jogo e o jogador, que ao mesmo tempo é árbitro. Quer dizer, nós temos aqui o jogador, esse jogador é árbitro, é fiscal, e é o mesmo que está a supervisionar este processo. Então, de uma forma geral, nós temos este problema de viaturas. Se isto viesse de um tom em que nós olhamos os benefícios do próprio processo eleitoral, mas que não entrasse num contexto em que quem dirige o processo é o fulano X, porque está ligado a um determinado partido, então nós iríamos de forma tão clara avaliar as coisas de forma minuciosa e se calhar darmos aval para que o processo de facto tivesse êxitos. Qual é a sua análise concernente ao assunto em debate, esta polêmica que até virou motivo de publicações nas redes sociais? Obrigado, Stoy. Mas antes, quero permitir que eu apresente os meus pontos prévios. Sinta-se à vontade. Obrigado. Dizer de que estamos a passos galopantes a 3 de maio, data em que o saudoso Marshal Afonso Dhlakama completa os seus 5 anos. Depois de ter perdido toda a cerimônia central, acontecerá em Mangundi, distrito de Xibabava, província de Sofala, e em todas as delegações haverá registro desta grande cerimônia. O segundo meu ponto prévio tem a ver com a conferência de imprensa que o gabinete eleitoral da RENAM apresentou com relação ao recenseamento eleitoral. Dizer de que saudamos porque serviu para dar a conhecer aos moçambicanos, em particular aos membros e simpatizantes da RENAM. Obrigado. Para o tema que acaba de me
propor dizer de que isto não é coisa nova. Nós, no município do Maputo, temos nos debatido com esse tipo de ações sempre. Posso, inclusive, até dar exemplo de que na escola primária Unidade 7, para se construir um muro de vedação de bloco 10, só de um lado, de 15 por 30, só um lado, forma L, vinha na chapa de que eram 786 mil meticais. E eu ofereci-me, estou a pedir, mandar construir esse muro com a metade. E o presidente do Comissão não conseguiu me conceder isso. Porque eu estava a pedir metade da metade dos tais 786 mil. Isto tem a ver com o sistema. Porque, inclusive, a própria UGEA, que é a unidade de gestão do Estado, aprovou isso. Com 88 milhões de meticais para alugar 21 viaturas. E se for já pegar esse valor e dividir por 21 viaturas, aí de ver de que cada viatura ias comprar ao agente por 4 milhões, né, de meticais. E seriam viaturas que depois do processo ficariam como patrimônio do Estado. Então, vê-se logo de que há qualquer coisa. E essa qualquer coisa é corrupção, luvas, subfaturação. Então, é o que está-se a fazer hoje em dia. Se for já ver as placas que andam aqui nesta cidade, os valores que ali aparecem, tchê, as nossas crianças não estariam a estudar no chão. Qualquer valor. Muito bem. Obrigado, Xerinza, pela sua opinião. Augusto Pelembe, vou assim. Olhemos primeiro para o valor em si. São cerca de 88 milhões de meticais para aluguer dessas 21 viaturas. O CIP diz que seria muito bom se com esse valor tivessem comprado. E até sobraria 4 milhões. Como é que olha para este cenário também das pessoas envolvidas, ou seja, que ganharam neste concurso, que segundo o CIP tem aqui forte conexão com o partido no poder Afrelimo? Bem, primeiro, o meu ponto prévio. Eu tenho viajado sempre para a vizinha África do Sul e em algum momento aqui neste programa critiquei a situação das nossas fronteiras. E dizer que a fronteira é igual a sala de visita, a porta de entrada para os estrangeiros para conhecer o país. O que acontece é que na fronteira de Ressano Garcia, que é uma das fronteiras que gera mais dinheiro para o funcionamento do Estado moçambicano, está uma lástima. As casas de banho não funcionam, não tem água. As cadeiras onde sentam os servidores públicos, funcionários da migração, está uma vergonha. É uma luta até. Os funcionários têm... Quem chega primeiro é que tem que procurar a melhor cadeira, a pior das piores, para sentar. Não é justo, na minha opinião, porque as fronteiras geram muito dinheiro. É bom para o bem da governação, porque quando tu entras na Suazilândia, por exemplo, a fronteira da Suazilândia é condigna. Tu entras na fronteira de Goba ali também, só a sanita, o urinório dos homens, está cheio de pedras, a sanita está um lixo. Eu desafio a ministra do Interior a ir usar aquelas sanitas, a ir sentar naquela cadeira. O mais caricato é que até as cadeiras da sede da migração, dali da migração, está um caos da paciência. É uma situação triste para um Estado que se digne de ser respeitado a prover aquelas condições para o funcionário público e também para uma fronteira que gera muito dinheiro. Então, há que pôr a mão na consciência. Se queremos um Estado, um país melhor,
temos que criar condições para que quem chegue em Moçambique nos respeite. Veja que há uma cidadã estrangeira que diz que passou pelo Malawi, Botsuana, África do Sul, diz que foi uma viagem tranquila, mas ao entrar em Moçambique, meu amigo, um caos da paciência. Acabou lá 4 horas de tempo com aquela burocracia desnecessária, e mesmo saindo da fronteira, a polícia, a Cernic, guarda fronteira exigiam R$10, R$20 para serem pagos para eles entrarem em Moçambique. Veja a vergonha que o Estado moçambicano nos faz passar por não pagar bem os funcionários do Estado, por não dar condições condignas de trabalhar ao funcionário do Estado. Espero que o diretor-geral das alfândegas, a presidente da autoridade tributária, a ministra do interior, visite essas instalações. Não sei se o gabinete da ministra tem essas condições. Também tem uma cadeira quebrada, uma cadeira de qualquer. Se o diretor das alfândegas também tem uma cadeira partida, não sei. Espero que possam reavaliar essa situação. Agora, há problemas sim. E é problemas para a PGR agir. Ali há bandidagem, há um roubo, há crime naquilo que está a acontecer nesses contratos. Não só... Atenção, Isaac. Atenção, amigos telespectadores. O problema não só está no Cabo Delgado. O buraco é maior ainda do que nós pensamos. Porque na cidade da Matola, na terça ou quinta-feira, deparei-me com viaturas que estão a ser usadas, que foram alugadas para fazer o trabalho do STAI. É um BT-50, o pneu último, todo cangala, escafiado. Se buscarmos um contrato, vamos ver que é um contrato igual àquele que foi feito em Cabo Delgado. Ou seja, aqui há uma tendência clara de contratos para alimentar a cúpula do Partido Frelimo. Empresários que são usados como laranja, como vaca leiteiras, para sustentar a campanha do Partido Frelimo. Porque se formos olhar a situação de Cabo Delgado, aquele empresário, aquela empresa que foi adjudicada aquele negócio, foi oficializado no BR em março, nos últimos dias de março. Ou seja, essa empresa foi criada exatamente para abocanhar esse negócio do aluguer das viaturas. Não faz sentido nenhum. Se com 88 milhões podemos comprar 21 viaturas novas, Foz, e isso se for Mahindra. Se for Peugeot 0 km novo, está 2 milhões e 300. Ou seja, podemos comprar mais 30. Até os motoristas podemos comprar eles com o mesmo dinheiro. Compramos as viaturas, ainda compramos os motoristas. Mas como a intenção é roubar o país, é desgraçar os moçambicanos, como dizia João Mação, temos dinheiro para alimentar uma quadrilha, para alimentar uma associação para delinquir. Mas no mesmo estado, a polícia mais recebe. A polícia, as esquadras não têm mínimas condições. Eu conversava com alguém de Inharime, para levar um familiar para o hospital de ambulância, você tem que tirar 2.000 meticais para abastecer uma ambulância para ir para Machixe. Não sei se está percebendo. O mesmo Estado que tem dinheiro para sustentar uns vagabundos, um grupo de delinquentes, tem esse dinheiro, mas para sustentar hospitais. Lá no COB, eu tive que comprar energia para o hospital, porque há 2 semanas não tinha energia. Tinha acabado o Credilec. Então, são essas situações que nos deixam indignados. Eu, sinceramente, estou indignado, estou revoltado com esta situação, porque, por um lado, não há medicamento nos hospitais. Os nossos filhos, aqui na escola primária Unidade 19, aqui no bairro do aeroporto, há 30 e tal anos que eu fiz o ensino primário, eu sentava no chão. Hoje, os meus sobrinhos, passados 30 e tal anos, ainda sentam no chão. E temos dinheiro para dar esses senhores para comerem à torta e à direita. Então, há que reavaliarmos o Estado moçambicano e apelar à PGR e o Tribunal Administrativo para que façam tudo mais alguma coisa para resolver essa situação. Muito bem. Para terminar, Isaac, quando saímos para marchar, uma marcha autorizada em memória do Azagaia, aquele que era a voz dos que tem voz, que representava ou dizia aquilo que nós, os outros, não tínhamos coragem para dizer.
O comando-geral veio com gás lacrimogêneo, nos chabuqueou, nos encheu com gás lacrimogêneo. Uma semana depois, o comando-geral veio chamar o Pelembe, o Massango e vários outros de golpistas. Em curto espaço de tempo. O presidente da República, ali no Matalane, saiu a dizer que criava uma comissão de inquérito para investigar e punir as pessoas. Já passa dias que foi despoletado esse problema do roubo. Porque isso é roubo. Porque isso é roubo, é bandidagem. Bem, aonde está a Procuradoria? Volto a ser. Isaac, aonde está a Procuradoria, senhora Buchili? Volto a ser. A senhora está onde? Dimo Senhora Presidente do Tribunal Administrativo, a senhora está onde? Depois volto assim. Dimo Xande, colocando na peneira, portanto, as intervenções de Augusto Pelembe, Massango e Shrinza, qual é a sua opinião em torno da questão debate sobre esta polêmica que até virou motivo de publicações nas redes sociais, em que fala-se de STAI, que alugou viaturas em cerca de 88 milhões de meticais. Creio que terá lido o relatório que foi feito pelo CIP concernente a este assunto. Qual é a sua análise? Muito obrigado. Estou sem pontos prévios. Primeiro, a apelar à população que se faça presente aos centros de recenseamento para poder exercer aquilo que é o seu dever e direito cívico. Indo direto ao ponto, o CIP, o Centro de Integridade Pública, é uma instituição acreditada neste país e fazendo estas constatações, ou ainda estamos em sede de acusações, há que o CIP dar andamento a este trabalho que está a fazer para que saiamos disto de forma organizada e breve. E um aspecto que eu tenho notado, quando se trata de concursos, não só deste concurso que envolve o STAI e o Partido Frelimo, os membros do Partido Frelimo são acusados. Muitas das vezes nós sempre temos encaminhado este assunto ou demandado este problema ao Partido Frelimo. Não é bem assim, Isaac. Pelo que eu me lembre, nenhum partido político está proibido de participar nos concursos públicos. Nenhum. Agora, o que me entristece é que quando tal facto ocorre, logo a responsabilidade é canalizada ao partido. Isto mostra claramente que a intenção é denegrir a imagem do Partido Frelimo. O que eu havia de apelar ou de deixar como sugestão, porque esta instituição, CIP, é uma instituição acreditada pelos moçambicanos, que dê avanço do trabalho que está a fazer, que se apure tudo. Enquanto existir matéria criminal, que as pessoas de facto sejam responsabilizadas. Agora, não vamos chegar aqui e fazer o uso desta informação para beneficiar um e outro partido político. Muito bem, obrigado. Não, mas desculpe. Não, Isaac, desculpe. Xande, meu amigo, meu caro, se dá o respeito. O Partido Frelimo tem que se dar o respeito para que nós possamos lhe respeitar. Primeiro, quando roubou-se aqui no aeroporto, o senhor Cambaza diz que levou o dinheiro, foi construir parte da escola do Partido Frelimo. Não fui eu, Pelembe, que levei o dinheiro dos aeroportos, fui colocar para construir a escola da Frelimo em sede do tribunal. A senhora Helena Taipo, não sou eu, é membro sênior do Partido Frelimo. Disse que comprou motorizadas e comprou gileiras para sustentar o Partido Frelimo. Não só o senhor, a senhora, aquela que falecida, que Deus já tenha, a Cetina Tituce, também mamou taco junto com o partido. Não sou eu, Augusto Pelembe, é o partido que está a se colocar a pau, a sujar-se a si mesmo. Então, não venha aqui dizer que nós estamos a sujar. Se vocês são sujos, andam a roubar, os vossos membros andam a roubar. Na tenda da BO, Xande, na tenda da BO, tinha membro do MDM. Então, a culpa é nossa. Não é nossa.
avisa lá, leva o recado que o PLM do MDM está a pedir aos membros da Frelimo serem honestos, gerirem bem a coisa pública. Aquele dinheiro é os nossos impostos. Pagamos aqueles impostos para o governo nos dar condições, bons hospitais, escolas com carteiras, com dignidade, serviços públicos com dignidade. É isso que nós pedimos. Não estamos aqui para sujar. Vocês se sujam. Como é que uma empresa é criada em março, não tem um histórico e já em abril vai receber 88 milhões? Qual é a experiência que essa empresa tem? E se formos olhar, o dono da empresa tem ligações com o governador, com o administrador e com o Partido Frelimo. Esse empresário tem um histórico de patrocinar as campanhas da Frelimo. Agora a culpa é minha. Caro Pelembe, como disse, o CIP é uma entidade acreditada por todos os moçambicanos e tudo vai fazer para dar seguimento a este processo. Não só o CIP, Sim, a Procuradora-Geral. Eu desafio a Procuradora a dar seguimento. O CIP é uma organização, é um crime público. O crime público, o CERNIC, os serviços secretos, a Procuradoria que vai lá. Nós queremos... Não, é que se estão a roubar o país. Vamos falar sem ódio. Vamos falar sem ódio. Dói. Somos todos moçambicanos e vamos encontrar melhores formas. Dói o que estão a fazer. Melhores formas de apoiarmos este crime ou esta acusação. Sim, Shirinza, qual é a sua análise? Levantou a mão, acho que tem algo a dizer concernente ao mesmo assunto. Eu sou democrata porque nasci num partido democrata. Aliás, nasci num partido em que seu presidente é o pai da democracia na República de Moçambique. Mas o que eu queria falar, o meu colega Pelembe já adiantou. Porque o que eu queria dizer é o seguinte: o BR, que é o jornal do Estado moçambicano, Boletim da República, das investigações feitas por nós, que não somos da CIP, constatamos de que é uma empresa criada no dia 28 de março. De 28 de março a 19 de abril, meu mês tem, e ganha um concurso 88 milhões. de 88 milhões. Ou não sabes o que são 88 milhões? Ganha esse concurso. Será que aí não houve concorrência de outros com experiência, com histórico válido? E dois, descobrimos do Gabinete de Conta, esse papá é um dos que tem patrocinado qualquer que seja evento da Frelimo. Shirinza, essa não seria uma manobra, estamos no ano das eleições, não seria uma manobra, como disse o Gimo, de sujar a Frelimo? Na semana passada falamos aqui sobre a Renamo, ou dos generais que levantaram-se sobre o Sufumumad, e Shirinza bem disse que é uma manobra para se manchar o nome da Renamo. Não estaríamos aqui no mesmo patamar, no mesmo assunto. Há uma diferença de noite para a próxima semana. Qual é? Aqui são os generais da Renamo. E no momento em que nós estamos a apelar, estamos a gritar pela união, no momento em que estamos à porta das eleições, e aparecem com aquele descuido, mesmo podemos, o seu filho mais novo pode vir no próximo programa para vir me apoiar. E com isso que os papéis, os documentos, tudo indicam isso. Será que a tal diretora da UGE não sabe fazer contas? Não tem filhos que podiam ter lhe ajudado a dizer: mamãe, é melhor não alugar esta empresa. Vamos comprar viaturas novas que depois ficarão sob... Muito bem. Obrigado, Shirinza Massango. Em que medida pode aqui se aventar, portanto, aqui o conflito de interesse nesse concurso? Olha, meu caro amigo Isaac Sitoy, muitas das vezes nós caímos no erro. Eu vejo o jovem Xande
bonito, de óculos. Os moçambicanos estão ali a assistir a ele. E amanhã, segunda-feira, depois vai ser visto aí a circular. E vão dizer que Xande também já começou a mentir. Já começou a mentir. Já é mentiroso. Vamos aprender a serem sérios para o país poder crescer. Este programa chama-se Debate Político. Não existe nenhum aproveitamento aqui. Só quero te recordar o que aconteceu desde 1994. Nós estamos a falar de 260 milhões, 88 milhões vai para o aluguer de viaturas que o Estado poderia comprar. Estamos a falar de 160 milhões para o aluguer de um helicóptero. Se nós estamos num país aparentemente em conflito em Cabo Delgado, por que não se foi buscar, não se foi alugar os helicópteros da Força Aérea? Porque nós temos helicópteros da Força Aérea que no passado foram eles que a Comissão Nacional de Eleições, juntamente com o Estado, usou a eles para poderem trabalhar nesta coisa de transporte de material de brigadistas. Estamos a falar da Força Aérea, uma entidade do Estado. Mas não, 160 milhões. Quando temos a LAM com uma entidade ali chamada MEX, que tem helicópteros e avionetas que poderiam fazer exatamente esse trabalho para aliviando a deficiência de rendimentos monetários que a linhas aéreas de Moçambique não tem. Foram buscar, não é? Foram alugar helicóptero num sítio avaliado em 160 milhões. São essas coisas que nós estamos a discutir. O grande erro nosso, o grande erro é esse da nossa observação. O problema aqui não é nós estarmos a atacar a marca que você representa, a Freelib. Não é isso. Mas é ao mesmo tempo nesses concursos que são ganhos por indivíduos ligados ao partido. É onde está o grande problema. Então, vamos a perceber uma coisa. Porque nós estamos num processo eleitoral, num processo que decide quem ganha o poder. Não sei se te faço entender. Estamos num processo eleitoral que nós precisamos de credibilizar. Até que certo ponto, é aquilo que eu dizia. O grande erro aqui, meu caro amigo, é o facto de termos o governo, a Frelimo, sendo jogadores, sendo árbitro, ao mesmo tempo do mesmo próprio processo. Não é possível você ser jogador, ser árbitro, ser fiscal do mesmo próprio processo. Isso vai trazer exatamente essas coisas aqui. Se a Comissão Nacional de Eleições, que é o órgão que supervisiona o processo eleitoral, nesse dinheiro que disse no passado, estamos a falar de mais ou menos 6 meses, apareceu o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições e disse que não tinha dinheiro. Mas porque nós iniciamos, e é um dado muito interessante, meu irmão, veja lá o seu novo cartão de eleitor e o BI que nós temos. Está vendo esse cartão de eleitor aqui? Tem o mesmo infografia do bilhete. Esse bilhete aqui custa 200 meticais para você poder tratar e leva muito tempo. Temos o cartão de eleitor, não é? Que está a custo zero. Acha que o investimento para esses cartões é só um investimento em vão? Não. É um investimento programado para um determinado efeito. Nós, para o vosso conhecimento, na minha ótica, você te diria obrigado por notar erros e corrigir, para vocês poderem corrigir. No lugar de que quando se detecta um erro, se coloca um erro, senão este país vira faroeste, em que as pessoas ganham concursos públicos, não é? Ganham concursos públicos e muitas das vezes esses concursos públicos não têm trazido o impacto. Veja o que está acontecendo, por exemplo, na função pública. Desses que adjudicam concursos para aquisição de materiais de informática, os papéis, sei lá o que acontece. É um problema sério que acontece com as UG. Então, contudo, nós queremos dizer o seguinte. Busque aquilo que é o melhor para o debate, para o seu próprio crescimento. Mas defenda-se a haver necessidade para defender e condenar quando haver necessidade para condenar. Bem, obrigado, João Massango. Dimo, tem alguma reação? Acha que há aqui algum aproveitamento político neste assunto? Estamos mesmo no ano das eleições. Surgem aqui, portanto, vários comportamentos, vários fenômenos
acha que estamos diante desta situação? Claramente é notório pela forma como meu colega do painel, o Massango, se dirige com muito ódio. É notório, é isso que quer transparecer às pessoas lá em casa. Não, Bem não, disse, não tenho ódio. E quando esteve a falar, eu estava aqui Essa é a vossa dialética, mas não tenho ódio. Estava aqui calado a escutar, Não tenho ódio. a Por favor, tirar Marcelo, o depois poderá falar. que é essencial Depois poderá falar. na abordagem que vinha, Mas não que tenho vinha, ódio. que vinha trazendo. Mas não tenho ódio. Retira a palavra Que vi- ódio. que- Diga não tenho ódio. Depois vou te deixar falar. Não tenho Marcelo. ódio. Por favor. Está carregado de muito ódio. É preciso Não, ir não à tenho igreja, tirar isso que está Não aí tenho dentro. ódio. Não tenho ódio. Fica à vontade, Caro meu irmão. Isaac, indo direto ao ponto, conforme foi a minha explanação, o CIP é uma entidade acreditada. Todos os moçambicanos acreditam naquela entidade. Então, não cabe a nós trazer esse tipo de falácias por forma a influenciar lá em casa que havemos de resolver este problema. Neste processo, havendo crime, as pessoas devem ser responsabilizadas. E é assim que nós vamos construir um Estado maior. Muito bem, obrigado. Augusto Pelembe, vamos olhar para o nosso segundo tema, que é a questão dos salários, portanto, aprovados na semana passada no setor privado. Este reajuste para este ano varia de 200 a 1.500 meticais de aumento. Como é que olha para este aumento de 200 meticais face ao custo de vida no nosso país? Bem, é uma situação preocupante, porque, por um lado, o custo de vida está alto e, olhando para a base dos aumentos, estamos a falar de 600, 400, até de 200 meticais. E o custo de vida está muito alto e é incompreensível, não é? Esses aumentos, porque partimos do princípio que o empregador, como o Estado moçambicano, conhece a realidade da vida social dos moçambicanos e sabe que, por exemplo, uma barra de peixe que estava no centro agora está 1.500, um saco de arroz que estava no centro agora está 1.500, 1.700, 12 quilos de farinha que estava a 200 e pouco, agora está 400 e pouco. Então, ou seja, a subida transcende os 10% que houve no aumento do salário mínimo. Agora, será que com estes aumentos nós estamos a autorizar a sociedade a viver de esquemas? Será que nós estamos a autorizar o funcionário a roubar? Porque no final das contas é isso que vai acontecer. Porque se for olhar, um pai de família que ganha 4,5, agora passou para 4 ou 5,200. E ele tem que comprar uma barra de peixe que é 1.500. Tem que comprar açúcar, tem que comprar feijão, tem que comprar óleo. E depois tem que pagar o seu transporte. Ou seja, tem que ter dinheiro para pagar o seu transporte para ir trabalhar. Tem que ter caldo, tem que ter óleo. Então, são essas coisas que o salário do trabalhador, ou seja, as despesas ultrapassam o seu salário. Então, imagina como vive esse cidadão. Vive de esquemas. Então, estamos a autorizar em algum momento que tem que se roubar. O Sindicato dos Trabalhadores dizia que o salário mínimo normal devia ser 35 mil meticais. Concordo plenamente, porque atualmente esse valor é que consegue cobrir as despesas básicas de uma família de 5, 6 membros da família. Agora, eu admiro como o Estado, como árbitro, não consegue resolver essa questão. Talvez o telespectador pergunte, mas o que o Estado tem a ver com o setor público, com o setor privado? O Estado tem a obrigação de criar um bom ambiente de negócio. Sabemos nós que, por causa dos rápidos, há uma fuga dos empresários de origem estrangeiras, porque em Moçambique não há segurança. Então, o Estado deve garantir segurança para que haja um bom ambiente de negócio, para que haja o interesse em investir em Moçambique. Então,
em alguma parte, o Estado tem a obrigação de equilibrar a economia nacional através de incentivos fiscais. Se fores a olhar a nossa tributação é muito alta. O nosso IVA é um dos mais altos da região. Os impostos são os mais altos da região. Isso desmoraliza quem quer investir em Moçambique. Aliás, só o procedimento para criar uma empresa, para flexibilizar muitas coisas, demoram meses e meses. Por quê? Porque alguém quer uma comissão, porque alguém senta em cima do documento, porque quer um cunho, quer alguma coisa. Então, são essas situações que impedem o desenvolvimento da economia nacional. Bem, agora, como governo, como políticas acertadas, o governo tem que refletir em políticas acertadas para criar um bom ambiente de negócio, para incentivar o empresariado local a trabalhar mais, a criar mais. Há uma coisa que João Massango gosta de dizer. Nós temos empresários sem empresas. E enquanto nós continuarmos com essa CTA, que é uma célula do Partido Frelimo, qual é aquela organização? A Câmara do Comércio, uma célula do Partido Frelimo, nós vamos ter problemas com os salários mínimos. Porque de dia, os nossos governantes são ministros, são governantes do país, mas à noite são empresários. Muito bem, então, quando chega para se discutir o salário mínimo dos privados, é o próprio empresário do lado que é empresário, do outro lado é governo. Por isso que obrigado, Augusto. Saímos com 200, Calembes. 300, 500 meticais. Xerinza, vou assim, são 200 meticais a mais, olhando para aquilo que é o custo de vida no nosso país, subiu chapa, também o combustível seguiu o mesmo rumo. Como é que olha, como é que o povo, portanto, a população vai gerir este dinheiro? Olho de forma negativa. Estamos há 47 anos no sofrimento e com mais esta já vamos falir de vez. A nossa vida social vai tornar-se cada vez mais um caos. 200 meticais, o que é? Só o preço do chapa sufoca esse aumento de 200 meticais. E com este agravamento que está havendo ameaças de as gasolineiras quererem subir com preço, aí é onde que é o... Hoje em dia, estamos nos alimentar muito mal devido ao custo de vida. Apesar de dizermos que não estamos nos alimentar mal, e há quem diz que temos 3 refeições e que não há falta de produtos alimentares. É um caos. Sabendo que tudo isto a acontecer devido às más políticas promovidas pelo este governo que está há 47 anos. Eu, há bocado, semana passada, estive em Nhambane. Há muita mandioca produzida. Mas a mandioca não está a ser escoada, porque as vias de acesso de quem tem a responsabilidade de construir e dar assistência não o faz. Não existem empresas de processamento. E com o agravante destas assimetrias que existem na República de Moçambique, tudo acontece aqui em Maputo. Lá onde que há produção desses produtos, não temos indústrias, não temos pequenas empresas. Muita laranja que está a apodrecer. Por quê? Porque não há indústrias para transformação em sumo. E as vias de acesso estão um caos. Então, isto são vários fatores que se aglutinam e tornam o caos viver em Moçambique. Muito bem, obrigado, Gilberto Xerinza. João Massango, vou assim, qual é a sua opinião concernente ao tema em debate? Olha, meu caro amigo Citoi, aqui ao nível da região da África Austral,
o único país que anualmente discute o salário mínimo é Moçambique, o seu país. O país do Pelenga, o país de Xirinza, o país do Jim, é o meu país. O único país que anualmente discute o salário mínimo. Os outros países já ultrapassaram a discussão do salário mínimo porque têm outras prioridades. No nosso país, a nossa Constituição da República define a agricultura como base do desenvolvimento. Samora Machel, o primeiro estadista, não era maluco quando ele olhou a agricultura como base de desenvolvimento, porque sabia que é da agricultura que poderia alavancar este país. Nós não olhamos a agricultura como prioritário na nossa vida. Olhamos gás. Parece que gás é comida que comemos todos os dias. Olhamos petróleo. Parece que petróleo é para o nosso de cada dia. Deixarmos aquilo que pode produzir o rendimento para discutirmos assuntos bastante sérios exatamente deste país. E quando, sobretudo, chegamos nessa fase onde nós debatemos sobre o salário mínimo nacional. Por que um dia não mudamos a pirâmide? O sentido da pirâmide. Por que nós não discutimos do salário máximo do Estado e calcularmos uma percentagem de quem ganha mais? Bom, para quem ganha 400 ou 800 mil, vamos somar daquele salário mais ou menos 40% para a gente distribuir a todos os moçambicanos. Nós estaríamos aqui a falar de um verdadeiro estado de justiça social, que na própria Constituição também coloca o emprego como um direito que qualquer cidadão deve ter. Nós estamos a discutir salário mínimo, o aumento de 200 meticais. A própria ministra do Trabalho está ciente em dizer que recebeu aumento de 200 meticais. O chefe do Estado recebeu aumento de 200 meticais. Porque um outro grande problema que divide um povo é nós termos um Estado com duas leis. Nós temos o Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado, depois temos a Lei de Trabalho. Nas outras galáxias, nos outros cantos do mundo, a Lei do Trabalho é extensiva para todos, não é para alguns. E quando nós falamos desse tecido que o meu colega Xirinza levantava aqui, onde que está o tecido empresarial para albergar milhares e milhões de moçambicanos, mesmo com a Secretaria de Juventude e Emprego, não é? Que poderia ser o expoente, não é? Para o emprego, para nós podermos ter os salários. Aqueles salários condignos. Os sindicatos, quando colocaram 35 mil meticais, eles fizeram um estudo de uma cesta básica. Quanto é que custa uma cesta básica? E não te esqueça que depois de fazermos a cesta básica ainda temos energia elétrica, temos telefone, temos água, temos transporte e ainda temos crianças. Porque esse dinheiro não é para uma pessoa, é para uma casa, é para chefe de uma família. Nós vivemos num estado onde o fosso salarial, há quem recebe 1.500.000, que alguém desminta. Tem outro que na mesma empresa e o outro recebe 4. O Estado colocou nos funcionários públicos de 4 para 8 mil. E há exatamente esse ajustamento, esse desequilíbrio, ou esse equilíbrio de salário. Naqueles setores que, na minha ótica, deveriam ser mais produtivos, são esses que são marginalizados em Moçambique. Muito bem. São esses que são marginalizados em Moçambique. Quais são os setores mais marginalizados? O setor de pesca e o setor da agricultura. Mas em toda parte do mundo, meu caro amigo Isaac Setoy, que sempre me corta o meu fio de pensamento quando estamos em debate. Questão de gerência do tempo. Independentemente da gerência do tempo que me corta o meu fio de pensamento, nós estamos a discutir um assunto bastante sério que vai ajudar o governo de Moçambique, o governo da Frelimo. Não é? Porque quem está a gerir o Estado? Esta discussão, sabe quais são os compostos que estão lá? É o setor privado, o CTA e o governo do dia. É por essa razão que está lá. Mas se nós voltássemos para as raízes, pegarmos aquilo que é a base do desenvolvimento, eu acredito que daqui a 10 anos não vamos falar mais. Mas isso num bom governo, não neste governo, destes senhores, num bom governo,
nós estaríamos a discutir uma outra coisa para o desenvolvimento deste país, em que todo mundo teria um melhor salário. Obrigado, Massango. Dimo, vou assim. Houve um incremento que varia de 200 a 1.500 meticais, olhando para o custo de vida. Faço a mesma questão para que estejamos todos coesos neste tema. Olhando para aquilo que é o custo de vida no nosso país, vale a pena? Iniciaria por dizer que este ponto, este tema é muito sensível. É um tema que mexe com todos nós, deve ser olhado de uma forma muito especial. Eu olho para esta ação como uma ação positiva. Não podemos apenas olhar para o fator político, temos que igualmente olhar para o fator econômico. Há limitações a nível econômico. Existe vontade, sim, de aumentar os salários em alta, mas não está a ser possível que nos aumentem o salário de tal forma que consigamos sair razoavelmente bem. O que é que quero com isto dizer? Quero com isso dizer que nós sempre estaremos insuficientes em relação aos salários. Os salários, nós não havemos de atingir, em algum momento, dizemos que este salário me basta. Quero lembrar que estamos a vir de situações como a Covid-19, que houve uma recessão da economia global, assim como nacional, né? Temos que olhar para estes fatores. O trabalho do governo nessa altura era de pelo menos garantir que os postos de trabalho lá estivessem. Ultrapassando esta parte, falou muito bem, olha-se para o custo de vida. Realmente o custo de vida está a cada dia a ficar puxado. Quero acreditar que não foi por falta de vontade política, né? Há bem pouco tempo a nossa discussão era a tabela salarial única. Isso só para dizer que sempre há esta vontade de melhorar a vida dos moçambicanos através dos salários. Muito obrigado, José. Obrigado. Augusto Filembe tem 2 minutos, o tempo já nos foge. Dimo diz que, portanto, há aqui uma vontade de se aumentar mais este salário, mas devido à questão da conjuntura econômica, passamos pela Covid, passamos pelos ciclones, também outros fatores. Como é que avalia este assunto? Tem apenas 2 minutos. Bem, como é para fechar, né? É o tema. Não, 2 minutos para comentar. Sobre o tema. Exato. É que é paradoxal, porque, por um lado, temos os nossos governantes que têm salários astronômicos. Dizem que a economia não está boa, como disse o membro do Partido Frelimo, que é o porta-voz da Frelimo. Se está difícil para nós, por que está fácil para eles? Se é para todos apertarmos o cinto, por que o Presidente da República tem que ganhar 800 e o guarda da escola primária do COB ganhar 4,5? Por que o PCA das LEM, da EDM, sei lá quantos deputados têm que ganhar bem e o povo ganhar mal? Esta é a questão. Se é para apertarmos cinto, Isaac, não é justo que o teu chefe ganhe 10, 100 vezes mais que você e você ganhe péssimo. Então, se é para apertar, vamos apertar todos. É aqui onde reside o problema deste país. É que temos governantes insensíveis. Por que a Margarida Talapa, será que com 200 meticais de aumento ela está feliz? Resolve o problema da casa dela? Será que ela satisfaz os problemas dela com 200 meticais? Não. Então, é aqui onde reside o maior problema deste país. Nós temos que ter a justiça social. O que é justiça social? Se há pão, tem que haver pão para todos. Não pode haver um grupo, ou seja, termos moçambicanos da classe A, moçambicanos da classe B, moçambicanos da classe C. Hoje, se temos conflitos, jovens aderirem
o terrorismo em Cabo Delgado, é por causa da exclusão social, é por causa das assimetrias regionais. Então, se nós queremos um Moçambique melhor, a primeira coisa que temos que fazer é justiça social e eliminar essas assimetrias regionais e exclusão social. Se há uma oportunidade, vamos dar a todos, cabe a um aproveitar ou não. Obrigado, Augusto Pelembe. Xirinza tem 2 minutos também para comentar sobre o mesmo assunto. Temos nós, Moçambique foi, portanto, assolado pela Covid-19, também ciclones em algumas partes deste país. Acha que isso não podemos ser chamado a razão face a este aumento? Esses 2 cenários, quando muito, estão a fazer com que seja exposta a realidade de Moçambique. Porque mesmo com esses cenários, Moçambique não parou de receber doações. Estás-me a falar só disso. Sabes que há ministérios aqui que servem de saco azul para o Partido Frelimo? Sabias? De que há doações que ocorrem que nem você tem conhecimento, nem nosso colega do painel não tem conhecimento. Sabias? Agora, o que está a acontecer no dia que aparecer um outro partido a liderar os destinos de Moçambique, é quando vai chover muita verdade. Porque mesmo até o assunto de 2 mil milhões de dólares veio de fora, não partiu daqui. As instituições estão infestadas de um vírus muito perigoso. Então, para dizer de que esse aumento, esse incremento salarial, estamos no ano de eleições. Mesmo até esses polícias militares estão a reclamar. A partir de julho, agosto, hás de ouvir. Mano, eu sou profeta político. Hás de ouvir. Vão até ter salário mais que um médico. Isso. Muito bem, obrigado, Xirinza, pela sua intervenção. João Massango também tem 2 minutos, não mais que isso. Qual é o seu comentário em torno do mesmo assunto? Olha, eu não gosto de fazer a resenha e avaliando o país com o acontecimento da Covid, este que nós tivemos no nosso país. Eu gosto de fazer a resenha do país desde 1975. Para cá, olhando exatamente este país, para nós não cairmos em números, porque Moçambique é campeão em fraudes estatísticos, não é? Mesmo quando nós recuamos para a Covid-19. Aquele dinheiro que o Estado experimentou dar às pessoas, sabe o que aconteceu lá nos bairros? Eu estava no bairro da Machaqueno ontem, se o nosso colega do painel não sabia. O governo de Moçambique comprou celulares para oferecer aí nos bairros, aqui na Machaquena. E voltou a recolher os telefones daquelas madalas ali, quando estava há um mês para se receber aquele dinheiro. O que é isso? Qual é o nome que nós vamos dar a esse tipo de coisa? Quando nós vivemos vivemos num estado onde a corrupção... Quem disse isso não fui eu. Foi a doutora Beatriz Buchile, que ele levantava a questão da corrupção em Moçambique, que está de facto a dominar, mas num contexto em que nós discutimos os salários. Sabe o estado que eu sonho ter? Não é o estado de ódio. É um estado em que um dia este jovem, que representa a marca Frelimo, quando estiver comigo numa cervejaria, nós a trocarmos, a bebermos cerveja, a discutirmos o país, ele como engenheiro, eu como geógrafo, o Pelembe como jurista, o Xirinza como politólogo. Estamos a discutir o país. É exatamente esta coisa que nós queremos. Não discutir as diferenças partidárias que muitas das vezes não nos ajuda para construir o país. Este país tem uma Constituição. E nós temos que olhar exatamente a questão da Constituição. Quando nós falamos do salário, nós estamos a falar da vida de pessoas. O Pelembe fazia aqui uma relação
de mais ou menos 340 mil a 400 mil funcionários. Mas nós temos uma avalanche no nosso país de quase 19 milhões e tal de moçambicanos ativos. Que esses não têm, de facto, a oportunidade. O único detentor na qual nós temos o contrato com ele social é o governo do dia, onde nós pagamos os impostos. Este todo o povo precisa. E se as pessoas já perceberem que, afinal de contas, o facto de você pensar ao contrário não significa empecilho ao sistema, isso vai ser muito bom. Obrigado, João Moção. Obrigado. Acima da hora. Digo, últimas considerações. Estamos com o tempo contado. Agradecer o convite, agradecer a compreensão dos meus colegas do painel e cumprimentar a família em casa. Muito obrigado. Obrigado. Augusto Pelém. Bem, quero aproveitar para pedir aos moçambicanos para recensear, não é? E chamar a atenção, sabes? Temos que despir das nossas diferenças, nossas cores partidárias e pensar no futuro de Moçambique. Este país é nosso, nós não somos estrangeiros, este país é nosso. Vêm as eleições, os próximos 47 anos, 50 anos, depende da decisão que vamos tomar no dia 11 de outubro. Não podemos trocar, atenção professores, militares, polícias, não podemos trocar o pão que enche a barriga com doce. O doce satisfaz apenas a boca. Instantaneamente. Instantaneamente, como diz o Mação, mas o pão enche a barriga. Votar na Frelimo é como rebuçado. Vão te dar um 300, 100 meticais, um 500, um 1000, um Vitz, que depois vais precisar de gasolina durante os dias para usar. Mas o pão, você vai comer para toda a vida, encher a sua barriga. Quando a cabeça não regula, o corpo é que sofre. Muito obrigado. Augusto Pelém, fazendo aliás, campanha. Povo no poder. Xerinza, últimas considerações. Queria dar uma ressalva ao colega Pelém e apreciar a ideia dele de ter dito à população para ir ao recenseamento. Estamos em sede de estimular para que a população recenseie-se e ainda não estamos em sede de campanha política. Obrigado. Exato, obrigado. Mesmo não vamos aqui fazer campanha política. Xerinza, qual é a sua última consideração? Minha última consideração é dizer, moçambicanos, eu já recenseei, está aqui o cartão. É essa Câmara. Já recenseei, já estou aqui. Para que eu possa, no dia 11, votar conscientemente, não na base de uma camiseta ou um boné. Daí que eu exorto, apelo a todos os cidadãos moçambicanos com igual ou superior a 18 anos a recorrerem qualquer posto de recenseamento ao pé da sua residência e não aceitar ser empurrado, ser levado para uma outra zona para recensear. Recenseie ao pé sua casa, porque a data da votação será feriado. Muito obrigado. Obrigado, João Mação. Eu queria aproveitar esses minutinhos, pedir ao Dom Carlos Matinha, presidente da Comissão Nacional de Eleições. Senhor presidente da CNE, há problemas em Nampula de cartões de eleitores sem assinatura. Não queremos ouvir amanhã que aqueles indivíduos que estão a recensear em Nampula, os cartões são invalidados porque não têm assinatura e também não têm impressão digital. O meu apelo aos moçambicanos, se nós queremos fazer a justiça, a única justiça é nós todos. Eu também já recenseei, está aqui o cartão de eleitor. Vamos recensear todos. Todos vamos recensear, porque é só com o recenseamento que podemos desalojar a Frelimo no poder. Não há outra forma democrática que nós não possamos fazer senão aquilo que o meu colega Pelembe disse. Ou é Chidonsani ou é pão para mudar, para a barriga. Vamos todos recensear. Obrigado. Muito bem, está aqui tudo pautado. Obrigado, Dima, obrigado, Pelembe, Xerinza e João Mação. Também obrigado a si, que esteve conosco durante estes minutos. Gratos pela atenção dispensada. Tenha votos de uma boa noite e bom descanso. Até o próximo domingo.